bem? Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a nossa igreja, a Igreja de Deus, no caso no Brasil, e a Igreja de Deus no mundo. A Igreja de Deus no Brasil, ela está desde o dia 12 de março de 1955. Ela começou originalmente nos Estados Unidos, em 1886. Lá nas montanhas do estado de Carolina do Norte, entre a Carolina do Norte e o estado do Tennessee, ali entre os dois estados, surgiu a Igreja de Deus. Lá naquele lugar, era desconhecido o protestantismo cresceu muito, porque lá era desconhecido o catolicismo. Os cultos das igrejas da época foi obscurecido por causa dos credos e das tradições. E nesse período surgiu o pastor Ricardo Spurgeon, que desafiou o estado deplorável da sua igreja. E juntamente com ele orou, entrou em oração seu filho Ricardo Spurgeon Jr. com João Plymouth. Eles oraram juntamente com o pastor Ricardo Spurgeon. Então o rapaz lá, o filho dele, Ricardo Spurgeon Jr. e João Plymouth, entraram em oração buscando a santificação. Eles se reuniram no dia 19 de agosto de 1886, na quinta-feira, para começarem uma união cristã. E nesse evento eles fizeram uma proposta a algumas pessoas para pegarem o Novo Testamento ou a Lei de Cristo como regra de fé e prática. E naquele momento ele convidou algumas pessoas para estarem fazendo parte da união cristã. Foram cerca de 8 pessoas ali naquele lugar. O moderador da união cristã foi Spurgeon, o pastor Spurgeon. Houve 6 conquistas naquela época. Se havia formado a nova fraternidade cristã, se havia elegido um ministro, se havia elegido se havia escolhido um homem, se fazia provisão para os subsequentes, o corpo havia sido dedicado ao Senhor e se ganha mais um ministro. Então, foram 6 fatos que aconteceram ali na segunda reunião da União Cristã, que foi feito esse convite. Aliás, no segundo convite feito na União Cristã. Tanto Guilherme Martin como José M. Tipton e Milton McNabb pregaram a santificação positiva e não negativa. Também ali no ano de 1896, depois de alguns avivamentos, o grupo de Spurgeon Jr. de Carolina do Norte se uniram e eles foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas. O primeiro passo de oposição no avivamento desse tempo foi a não comunicação das igrejas estabelecidas. As outras igrejas não concordavam, então foi um grande problema isso daí. Também o próximo passo foi atos de violência física, perseguição, prisões. Eles chegaram a ser expulsos da escola onde a União Cristã adorava. Foi muito forte isso daí. Mas só que um homem por nome de Richard Kilpatrick doou um terreno para a União Cristã, que passou a ser lugar de adoração. O primeiro atentado para destruir a igreja foi feita com fogo, dinamite e desmantelamento. Isso foi muito sério. E também o último atentado, que queimaram o local de reunião de oração e onde os cultos se realizavam, foi terrível, e os cultos passaram a ser realizados na residência W.F. Bryant, ali onde eles se reuniam. Durante o avivamento de 1896, houve algo glorioso. Cerca de 100 pessoas, aliás, mais de 100 pessoas, receberam batismo com o Espírito Santo no ano de 1896, que foi o avivamento que houve, depois de 10 anos de ter começado a União Cristã. Só que depois da União Cristã ter começado, surgiram problemas. Porque sempre, infelizmente, surgem problemas. Então, houve problema de fanatismo. E há 6 formas de fanatismo descritas por William Wayne Sweet.
citadas pelo autor do livro. Olha só a primeira: controvérsias e divisões, depois houve erros doutrinários, depois houve negligência, depois houve confusão e desordem. Todo movimento fanático tem essas coisas. Houve fraqueza da santidade na adoração, especialmente nos cânticos, e é algo que até nesse tempo nós vemos, né? A ênfase desmedida no aspecto emocional, o qual faz parte do elemento racional na experiência religiosa. Depois da perseguição, a União Cristã ela se dividiu e foi marcado pelo fanatismo, infelizmente. O asceticismo começou a manifestar-se quando os integrantes do grupo se fizeram sábios em suas opiniões, mundanos em suas práticas e mais exigentes do que a Bíblia, do que a palavra de Deus. A União Cristã tornou-se fanática, chegou a proibir comer carne e doce, algo que a Bíblia não proíbe. Então, foi essa a dificuldade. No ano de 1903, um homem por nome de A.J. Tomlinson, ele se une à nova igreja no dia 13 de junho de 1903. A fronteira pentecostal o começo de uma tradição. A decisão de ter uma reunião entre as igrejas foi tomada tanto pelos os membros leigos das igrejas e também dos ministros. Houve essa disposição para começar a reunião de igrejas, né? Então, há um texto bíblico no Antigo Testamento que indica o evento, uma base para celebrar tal evento. O texto, a Bíblia fala sobre a reunião regular dos israelitas. É um grande exemplo do Antigo Testamento de haver essas reuniões da Igreja de Deus. E um outro texto que podemos também se basear sobre esse assunto, sobre encontrar base para a reunião, para celebrar tal atividade, se encontra lá na Bíblia também, lá no livro do capítulo 15 de Atos, que é a conferência lá em Jerusalém. Amém? Então, Deus abençoe sua vida e isso é um pouco que eu posso formar vocês, certo? Depois vai ter um pouco mais sobre a história da Igreja de Deus no Brasil e no mundo, ok? Deus abençoe sua vida.